Olá, um grande abraço, muito bom dia para você que está ligado aqui na tela da Demais TV. Estamos começando mais um Demais Esporte. Todos os dias, às 11h30 da manhã, nós temos um encontro marcado aqui no canal 19 da Ver TV, trazendo sempre os principais destaques do mundo do esporte, dando uma ênfase para o esporte local, o esporte de campos e da nossa região, sem, é claro, perder a essência de trazer os gols do Brasileirão, tudo sobre os times do Rio, Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo e também o esporte de um modo geral. Aqui vamos abordar não apenas o futebol, mas também os outros esportes que acontecem em nossa região. Nós começamos falando do Goitacás Futebol Clube. O Goitacás que ontem apresentou o atacante Edinho. Nós temos até uma foto aí, ele já vestiu a camisa do Goita. Ontem, 12 de novembro, segunda-feira, o Goita anunciou a contratação do atacante Edinho. Ele chegou à Rua do Gás e assinou contrato para a próxima temporada e depois foi apresentado à imprensa. O Edinho também ele atuou lá no Irã. Ele foi se tornar o maior artilheiro daquele país. Ao todo, fez 91 gols e foi apelidado carinhosamente de Ronaldinho Gaúcho iraniano. Olha, eu acho que o nome Ronaldinho Gaúcho tem um certo peso, mas o Edinho, sem dúvidas, é goleador e é isso que o Goitacás precisa. A gente viu principalmente na disputa da Copa Rio, agora no segundo semestre, onde o Goitacás foi eliminado nos pênaltis para o Itaboraí, que o Goitacás precisava sim de um jogador como esse. Temos uma imagem também do treino de ontem, segunda-feira, do Goitacás Futebol Clube, treino realizado ali no estádio Ari de Oliveira e Souza. A movimentação já começou. O treinador Atirson, juntamente com o coordenador técnico Paulo Henrique, toda a comissão técnica, estão fazendo a preparação visando a seletiva do Campeonato Carioca, que começa no dia 22 de dezembro. O Goitacás, inclusive, já confirmou três amistosos, um deles contra o Roxinho, o Campus Atlético Associação, que será realizado no estádio Ari de Oliveira e Souza, um outro contra o Boa Vista, que será lá no Centro de Futebol do Zico, CFZ, no Rio de Janeiro, e está acertando os detalhes para um outro amistoso contra o Bangu. Esse jogo contra o Bangu só falta acertar se será aqui em Campos ou lá em Moça Bonita. E a lei do ex, será que vai pintar? Bruno Viana vai agora defender as cores do Goitacás. Temos até uma foto dele, ele que na última temporada, tá aí na tela, defendeu o Americano, e o Bruno Viana foi confirmado, inclusive já assinou o contrato. Além dele, Ian e Michel, e também o trio de ataque Pilar, Eric Foca e Maxwell Samurai. Falando sobre o Bruno Viana, esse que está aí na sua tela, ele tem 22 anos e veio do rival americano, onde disputou a temporada atual de 2018, porém não acertou a renovação de contrato. E do América Mineiro veio a dupla Michel e Pilar. O meio-ian, por sua vez, é do Juventude de Caxias do Sul. E o Eric Foca esteve no futebol do Rio de Janeiro, estava ultimamente no Espírito Santo. E Maxwell Samurai estava atuando no futebol do Nordeste. Do Goitacás, agora nós vamos falar do Americano Futebol Clube. Temos aí uma foto falando mostrando o elenco alvinegro, tá aí. Após um período de testes físicos, o Americano agora coloca seu elenco para a bateria de exames. Quem detalhou o início dos trabalhos foi o novo preparador físico do clube, o Hilário Teixeira. Ele disse o seguinte, abre aspas para ele, essa primeira semana foi muito proveitosa, pois conseguimos alcançar nossos objetivos de avaliar e diagnosticar os aspectos físicos do elenco. Os resultados apresentados pelo grupo de jogadores foram muito bons, atendendo nossas expectativas, ele disse numa entrevista ao site Fute Rio. O Americano já começou essa semana agora aprimorando outras partes, e também o técnico Josué Teixeira segue trabalhando com a equipe no campo lá do CT Eduardo Viana, no quilômetro 8, às margens da BR-101 em Guarulhos. Por falar em Americano, eu recebi informação sobre o estádio. Muita gente fala em datas, está um negócio meio desencontrado, porém a posição oficial quanto ao estádio é que seja entregue à torcida alvinegra no final de 2019. Houve uma conversa da diretoria com a empresa que está construindo o estádio, deixar um pouquinho a sede social de lado, a obra da sede social, para priorizar
a questão do estádio, tendo em vista que o americano tem mandado jogos em Cardoso Moreira, na Série D do Campeonato Brasileiro este ano jogou em Macaé, fatalmente jogará em Macaé ano que vem também os jogos da Copa do Brasil, tendo em vista que Cardoso não vai jogar mais no Arizão, porque nem a diretoria do Goitacás vai liberar por conta daquela polêmica toda do ano de 2017 e nem a diretoria do americano quer, então vai ficar dessa forma. Do americano vamos virar a página para o Roxinho, Campus Atlético Associação, o Roxinho do Parque Leopoldina, que olha, chegou a disputar a semifinal do segundo turno da Série B2, mas temos até imagens aí, vamos falar do Roxinho agora, que é destaque no nosso programa aqui no Demais Esporte. O Roxinho que vive uma situação complicada. Olha só, a Série B2 segue sob júdice, segue paralisada e nós vamos explicar, temos até imagens aí para ilustrar. Paralisada desde o dia 25 de outubro, quando o Maricá foi absolvido no STJD, o Campeonato Carioca da Série B2 segue sem definição. É que a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro segue sem se pronunciar após a decisão favorável ao time da Baixada Litorânea. A final que ia acontecer no último dia 27 foi suspensa e desde então a organizadora do torneio nada fala. O cenário mais provável de acontecer é a competição voltar da semifinal de segundo turno, já que se não tivesse sido punido, o Maricá estaria nos jogos decisivos e iria encarar o Pérolas Negras. Nesse caso, o Queimados seria eliminado e ficaria esperando a definição do retorno para saber se seguiria na luta pelo acesso ou não. Olha só que situação. O Roxinho segue nessa indefinição. Pode deixar as imagens lá para a gente até comentar um pouquinho sobre isso. Segue nessa indefinição. Enquanto isso, fica aquela coisa, aquele imbróglio, jogadores em fim de contrato, o Roxinho vai precisar prorrogar, aí são mais gastos para o clube, mais dinheiro, mais oneroso. Inclusive, no último fim de semana, eu estive conversando com um colega, também cronista esportivo, ele esteve no Rio de Janeiro acompanhando Botafogo e Flamengo. Aí lá na região das cabines, estava o presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Rubens Lopes. Ele perguntou, e a Série B2 como fica? Ele falou, a gente não pode falar nada, porque é uma decisão da Justiça. E é aquilo, decisão da Justiça não tem que se discutir, porque o STJD não deixa de ser um tribunal. Ele é um tribunal e também tem os deveres, e os clubes, as agremiações esportivas, têm que cumprir à risca. Do contrário, serão punidos. E a federação fica de pires na mão numa situação dessas. Vamos falar agora de Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro é destaque agora aqui no nosso Demais Esporte. Vamos falar sobre o clássico que tivemos no último sábado entre Flamengo e Botafogo. Flamengo e Botafogo, temos os gols aí para colocar na sua tela. O jogo que aconteceu lá no Estádio Olímpico Newton Santos. O Botafogo abriu vantagem 2-0 no primeiro tempo, dois gols do Botafogo na primeira etapa. Para deixar a imagem direto, os gols do Botafogo foram marcados por Eric e depois o Léo Valença na cobrança de falta, e o Flamengo descontou no segundo tempo com o Vitinho. Esse jogo entre Flamengo e Botafogo, sem dúvidas, o Botafogo mereceu a vitória, não tem o que questionar, não tem o que discutir. O Flamengo estava irreconhecível em campo, a atuação do rubro-negro muito abaixo. Muita gente fala assim, mas o time do Flamengo é mais forte. Gente, clássico é diferente, clássico a motivação é outra. O time que teoricamente é mais fraco vai se nutrir de forças da onde não tem. E principalmente o Botafogo, jogando no Engenhão, jogando no estádio que é a sua casa, jogando ao lado da sua torcida, tendo a maior parte, 90% dos torcedores eram alvinegros. Com isso, entrou com gana, com disposição. O Flamengo muito displicente em campo, o técnico Dorival Júnior não se achou, conheceu a primeira derrota, foi a primeira derrota do técnico Dorival Júnior no comando do Flamengo e praticamente, pelo menos na minha opinião, deu adeus ao título brasileiro, a corrida pelo título brasileiro. O Flamengo, para mim, não vai conseguir, tendo em vista que a distância para o Palmeiras segue muito grande. Desse jogo, vamos agora falar de uma outra partida que aconteceu no domingo. Esse jogo do Flamengo-Botafogo foi sábado, agora vamos falar do jogo de domingo
entre Grêmio e Vasco da Gama. E o Vasco da Gama conseguiu mais uma derrota, né? O Cruz Maltino perdeu pelo placar de 2-1. A gente sabe que jogar na Arena do Grêmio, temos os gols aí, é bem difícil, bem complicado de atuar lá na Arena do Grêmio, é bem complexo jogar lá em Porto Alegre. O time do Grêmio é um timaço, não é à toa que é atual campeão da Libertadores e foi semifinalista dessa edição, mas é aquele negócio. O Vasco tentou, só que nós vamos ver aí uma clamorosa falha do goleiro Martin Silva. O goleiro Martin Silva que pelo menos tinha, né, crédito com a torcida do Vasco, mas é o que parece, a paciência, eu tenho acompanhado muito nas redes sociais, a paciência da torcida Cruz Maltina com ele tá acabando. E o Vasco segue lá embaixo, segue ainda brigando para não cair, o que seria uma aberração, porque se concretizar o rebaixamento do Vasco, a gente espera que isso não aconteça, mas se concretizar o rebaixamento do Vasco, ou seja, o que vai ser? O 4º rebaixamento em 10 anos. Uma tragédia muito grande para esse gigante do futebol brasileiro. E vamos falar agora do jogo do Fluminense, né? Falar um pouquinho do jogo do Fluminense. Fluminense que atuou no último domingo também no Maracanã. Temos até imagens, não temos gols, imagens, né, da partida contra o Sport. Inclusive eu narrei este jogo lá pela Rádio Continental. E eu vou falar, eu estava com o Elielson Moraes, com o Diego Ramon, e a gente conversava. O Fluminense que abusou de perder gols. Claro, estava desfalcado do seu principal atleta, que era Sornosa. Mas é aquele negócio, jogando com 2 jogadores, Everaldo e Marcos Júnior pela ponta esquerda, e mais um outro atleta pela ponta direita, e ninguém lá para fazer ali a infiltração por dentro da área, era difícil, era complicado. Todo mundo tentou, teve aí gol anulado, mas é aquele negócio. O Fluminense não conseguiu. Não foi à tarde, não foi à noite, melhor dizendo, do técnico Marcelo Oliveira. O Sport, por outro lado, comemorou esse empate como se fosse um título de campeonato pernambucano, um título de Copa do Nordeste, porque o Sport briga, lá pela parte de baixo, briga para não ser rebaixado para a segunda divisão. Neste meio de semana teremos rodada também do Campeonato Brasileiro. Vou trazer aqui alguns resultados aqui para você. Resultados não, trazer a tabela, né? Resultados, a tabela fechou nesta segunda-feira, a 32ª rodada, 33ª, perdão. E vamos aqui hoje resultados, né, dessa rodada que tivemos no fim de semana. América Mineira 0, Paraná Clube 1, Corinthians e São Paulo, Clássico Paulista, ficou 1-1. O Atlético Paranaense venceu o Cruzeiro por 2-0. Botafogo 2-1 no Flamengo. Esses jogos foram no sábado. No domingo tivemos Atlético Mineiro e Palmeiras 1-1. Vitória e Bahia, Clássico Bavi 2-2. Ceará Internacional 1-1. Grêmio 2, Vasco 1. Fluminense 0, Sport 0. Aí ontem, segunda-feira, fechando a rodada, tivemos Santos 0, Chapecoense 1. Neste meio de semana, vamos focar aqui mais no futebol do Rio de Janeiro. Na quarta-feira, o Vasco em São Januário vai enfrentar o Atlético Paranaense, partida marcada para as 7h30 da noite. Ainda na quarta-feira, o Fluminense tem um duro compromisso contra o Palmeiras. O jogo será lá no Allianz Parque, em São Paulo, partida da TV aberta às 9h45. Quinta-feira, 15 de novembro, feriado, teremos Flamengo e Santos, 5 horas da tarde no Maracanã, e Chapecoense e Botafogo na Arena Condá, em Chapecó. O Botafogo vai até o sul do país. O Palmeiras lidera o campeonato com 67 pontos, seguido pelo Internacional com 62. O Flamengo é o terceiro com 60, o quarto o Grêmio com 58. Se terminasse o campeonato agora, esses 4 iriam direto para a fase de grupos da Libertadores. O São Paulo é o quinto com 58, o Atlético Mineiro é o sexto com 47. Esses dois iriam para a fase pré-Libertadores. Para fechar o nosso programa de Mais Esporte de hoje, vamos falar da Liga dos Campeões de Guarulhos, a Copa dos Amigos de Guarulhos, que será realizada nesta quinta-feira, as semifinais, lá no campo do Grêmio de Custodópolis. Temos uma foto aí do meu amigo, que é o Rodrigo Teixeira, ele é organizador do campeonato. Essa foto foi tirada lá no campo do Grêmio de Custodópolis.
As semifinais seriam realizadas no último domingo, mas devido ao mau tempo na semana passada, deixaram o gramado sem condições e a organização do campeonato decidiu colocar para este feriado de quinta-feira, 15 de novembro. 9 horas da manhã, Pantanal e PSG, 11 horas, Nova União e Fortaleza, as partidas no campo do Grêmio de Custodópolis. Muito bem, agradecendo o seu carinho, agradecendo a sua audiência, lembrando que o nosso programa Demais Esporte é sempre ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 11h30 da manhã, aqui na Demais TV, canal 19 da VerTV, também no facebook.com/canal Demais. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.